Conforme a gente tinha falado com vocês, o livro de Reis é uma continuação do livro de Samuel, né? Lá no livro de 2 Reis, o livro de primeiro Crônicas já retorna, resume alguma coisa sobre Saul, depois fala sobre Davi, né? O primeiro Crônicas repete de novo. No livro de 1º e 2 Reis é uma continuidade aos livros de Samuel, né? Então, no primeiro capítulo, nós temos o que? A velhice de Davi. Davi tinha lá os seus 70 anos. A roupa já não conseguia aquecê-lo. Cobertores também não. Davi, os seus oficiais mandam trazer uma mulher, uma jovem, né, para aquecer o corpo dele, que era a Zag, a sunamita, né? Ela é trazida até Davi e ela vai deitar com Davi. Porém, Davi não vai ter relações com ela, né? Davi está velho, fica velho, né? E a partir daí, dentro desse ponto aqui da velhice, ou melhor, de Salomão ser constituído rei, o que acontece? Depois da velhice de Davi, quem era o filho mais velho de Davi? Era o? Não, Salomão. Quem era o filho mais velho de Davi? Tá dando mole, professor? Salomão, professor? O irmão mais velho de Salomão. Quem era o irmão mais velho? O filho mais velho de Davi? Ô, professor, tá dando mole aí, ó. Quem é o filho mais velho de Davi? Amon morreu. Absalão morreu. Adonias, né? Adonias, sendo mais velho, ele era filho de Davi com Agite, né? E aí, como filho mais velho, ele vai querer usurpar o trono. Mas Deus já havia falado com Davi que quem seria o próximo rei seria o rei Salomão. Então, Adonias, ele usurpa o trono. Dessa vez, quem vai apoiar Adonias? Joabe, que tinha apoiado Davi nas outras vezes. Adonias, Joabe e Abiatar, o sacerdote, que era lá o neto, né, de Icabote, da família de Eli, né? Eles vão apoiar Adonias. O interessante aqui, nessa parte, é que, olha só, os apoiadores, né, os do partido de Adonias, vão escolher um lugar secreto para proclamar ou para ungir a Adonias, né? Que era a ponte de Rogel. A ponte de Rogel ficava distante de Jerusalém. Eles vão fazer tudo como na encolha, né? Eles fazem tudo na encolha, escolhem essa ponte de Rogel, que é distante de Jerusalém, né? Davi não estava vendo, velho, Salomão também não. E eles vão escolher essa ponte aí de Rogel para constituir a Adonias como rei. Nesse interim, Natã procura Batseba. Natã fala para Batseba, olha, procura Davi e fala com Davi que Adonias está querendo ser rei no lugar de Salomão. Vai lá, entra no palácio, conversa com o rei, depois eu entro para confirmar as tuas palavras. E assim, Batseba faz. Batseba entra lá e fala, ó rei, meu senhor, o senhor não prometeu lá que meu filho Salomão seria rei? Davi, sim. Mas Adonias está usurpando o trono, né? E aí Davi vai mandar que Salomão sentasse na sua segunda mula, segundo cavalo, não lembro se é mula ou se é cavalo, que era do Davi, que era o segundo animal mais bem preparado ali, o segundo na estimativa ali de Davi, né? Ele vai colocar Salomão, vão
colocar Salomão ali, né? No cavalo, e eles vão para Gion. A fonte de Gion já era mais perto, era uma colina perto de Jerusalém, já era um lugar mais popular, né? Então, olha só a diferença. Adonias escolhe um lugar secreto para ungir, para ser ungido rei. Já Davi escolhe um lugar público, a fonte de Gion, né? É claro, depois Batseba falou, depois a Bíblia diz que o Natan se prostrou, ajoelhou, confirmou as palavras de Batseba, e aí Davi mandou que fosse feito isso aqui. Então Salomão é constituído rei. Então alguém vai lá e fala para Adonias, olha, o Davi mandou ungir Salomão como rei, né? Adonias ele vai ficar alarmado com isso, né? Ele vai fugir, né? Junto com Joabe e Abiatar, certo? E após isso, o Davi vai dar as últimas instruções a Salomão, e Salomão vai morrer. Quais são essas últimas instruções de Davi a Salomão? Davi vai morrer, Salomão. Perdão, obrigado. Né? Davi dá as últimas instruções a Salomão e morre. Davi morre, né? E aí, obrigado. Quais são as últimas instruções de Davi a Salomão? Mata todos aqueles que forem contra você no reinado. Aqueles que se opuseram a mim, que deram trabalho para mim, mata eles também, porque eles vão dar trabalho para você. Vão matar quem? Davi vai mandar que Salomão mate a Simei, aquele mesmo que foi lá e amaldiçoou Davi, né? E vai mandar Salomão matar Joabe e a Adonias, caso Adonias criasse problema. A Abiatar, Davi mandou Abiatar ser... Davi, na verdade, me parece que ele não toca na questão de Abiatar, mas Salomão, ele vai depor Abiatar do sacerdócio, né? E cumprindo-se assim a palavra que Deus disse através do profeta lá a Eli, né? Que não haveria velho que oferecesse, que cultuasse perante o altar. Então, Abiatar, depois disso, ele vai ser depositado do cargo de sacerdote, e quem fica, que já estava junto com ele, mas que fica como sumo sacerdote, vai ser o Zadok, né? Após disso, vai acontecer a morte de Adonias. Após a morte de Davi, Adonias vai até Salomão, ou melhor, vai até Batseba e pede a Batseba para que Batseba converse com Salomão, para Salomão conceder a Gite em casamento a Adonias. Batseba vai lá, conversa com Salomão. Aí o que eles pensam ali? Ele está querendo causar problema. Então Davi vai mandar matar Adonias, né? Por conta disso. Adonias tinha que fazer o quê? Salomão não ia matar Adonias. Se Adonias ficasse tranquilão lá no canto dele, Salomão não ia matá-lo, mas ele vai lá e exige. Então Salomão ele mata Adonias. Oi. O senhor falou que pediu a gente não era a mãe dele? É Abisai. Não, perdão, Abisai. Perdão, tá certo, é Abisai. Então, o Davi, o Salomão vai mandar matar Adonias, né? Após isso, o Abiatar, ele é morto, né? E vai ocorrer a morte de Joabe. O Salomão vai mandar o Benaia
ir até procurar Salomão para matar, procurar Joabe para matar. Joabe agarra lá nas pontas, nos chifres do altar. Benaia, a princípio, ele não mata, né? Porque tem uma lei no Antigo Testamento que fala sobre isso, né? Então, a Benaia não mata a Joabe a princípio. Porém, Salomão vai e fala, mata ele. Ele vai lá e mata a Joabe, né? Depois disso vai matar Simei, causou problema lá a Davi, vai matar Simei, né? O Absalão, ele manda matar Simei. Depois disso, a partir do capítulo 3, começa a política de Salomão. Política de paz. Naquele tempo, quando um reino queria ter paz com outro reino, como é que eles faziam? Aliança de casamento, né? Então Davi, estou cismando com Davi. Salomão, ele vai e casa com a filha do faraó. Tudo isso para conquistar alianças. Ele quebra o mandamento de Deus. E Deus diz o quê? Não é para casar com mulheres estrangeiras. Por quê? Para ela não levar vocês a adorar os seus deuses. Ele casa com várias princesas estrangeiras, né? Ele aqui vai pedir sabedoria a Deus. Deus vai aparecer a Salomão em sonho. E Deus vai falar, pede-me o que queres. Capítulo 3, versículo 5, né? Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão pede sabedoria. Deus fala, olha, já que você pediu sabedoria, né, não me pediu nem prata, nem ouro, nem mulheres, então eu vou te dar sabedoria e vou te dar riquezas. A sabedoria que você vai ter, ninguém tem, ninguém teve, ninguém nunca terá. Então, o Salomão, a partir daqui, ele recebe essa sabedoria de Deus e essa sabedoria é provada a partir do versículo 16, né? Que aqui vai surgir lá aquela mulher, as duas prostitutas que dormem no mesmo quarto, as duas vão ter filhos, né? Morando no mesmo quarto. Uma deita sobre o filho, mata o filho. Pega o filho da outra, bota do seu lado, pega o filho morto, bota lá na cama da outra. Aí cria aquela briga, né? Meu filho não é, meu filho não é. A mãe conhece o seu filho, né? Mãe conhece o seu filho. Mesmo bebezinho conhece quando é seu filho e quando não é, né? Então tem aquela briga. E aí o que Salomão manda fazer? Corta os dois, corta o menino no meio, né? A que não era a mãe falou, corta mesmo, mata. A que era a mãe falou, não, entrega para ela. Entrega para ela. É melhor ele vivo com ela do que ele morto, né? Nem comigo, nem com ela. Entrega para ela e ele vivo. Aí Salomão fala, dá a criança a essa daqui, porque essa é a verdadeira mãe, né? E aqui todo mundo a fama de Salomão, a partir daqui, já começa a se tornar grande, né? Aqui fica consolidada a sabedoria de Salomão. Ok? Salomão vai prosperar no seu reino, a sua fama vai correr por todo o Oriente, né? Ele vai ser o homem realmente mais sábio do mundo. Aquela aliança com o rei de Tiro, que Davi tinha, o rei Hirão, aqui no capítulo 5, permanece essa aliança, né? E aqui, a partir do capítulo 5, também começa a construção do templo. Inclusive, esse templo que o Edir Macedo construiu lá, ali em São Paulo, não é o templo de Salomão. É o templo de Herodes. Porque o templo de Salomão não tem aquele formato de 4 colunas na frente. O templo de Salomão tem 2 colunas na frente, com espécie de flores, uma espécie de romãs, né, em cima das colunas, né?
Ele constrói uma bacia de bronze, né? Para a purificação dos sacerdotes com touros alados, né? E ele prepara o templo. Depois de tudo preparado, ele traz a Arca da Aliança, coloca dentro do templo, né? E ele vai fazer a consagração do templo. E junto com esta consagração do templo, ele vai orar a Deus, né? Ou seja, ele vai falar: Senhor, todas as vezes, olha, que o seu povo orar neste lugar, atende a oração. Esse versículo que todo mundo conhece, né? Mesmo se o seu povo pecar, se eles virem para cá se humilhar, atende a oração do teu povo, perdoa os seus pecados, sara as suas enfermidades e tal, né? Não há casa que possa te sustentar, Salomão orando, não há casa que possa te sustentar, não há lugar que possa te sustentar, né? O Senhor não mora em casas feitas por mãos de homens, mas abençoa este lugar que tem o seu nome, tem o teu nome, né? E Salomão ora a Deus e Deus vai responder. E nessa resposta de Deus, a partir do capítulo 9, inclusive, tem a aliança de Deus com Salomão após essa oração. Na conclusão da solenidade, inclusive ainda falando lá sobre o templo, Deus vai fazer maravilhas ali no meio do templo. Me parece, se não me falha a memória, uma nuvem, né? Que cobre lá o templo, os sacerdotes não tem nem como ministrar a palavra de Deus ali, né? Deus faz descer a sua glória. No capítulo 9, tem a aliança de Deus com Salomão, né? E nessa aliança que Deus faz com Salomão, Deus promete ouvir a oração e súplica que for feita no templo, né? Olha, irmãos, a gente tem que ter cuidado tem pessoas por aí chamados os desigrejados, que estão pregando que Deus não mandou construir templos, que Deus, que pregar nas igrejas, frequentar a igreja é balela, você pode ser salvo sem estar na igreja. Está errado. Deus não mandou construir o tabernáculo. O tabernáculo não é o templo. Só a diferença é que o tabernáculo é a única diferença, que é o templo móvel. Diferença do templo para a igreja. No templo só entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote no Santíssimo. Vale lembrar que essa história de corda enrolada na cintura, com os sacerdotes com sininhos tocando, isso é mentira, tá? Isso aí é uma falácia, uma lenda. A lei de Deus diz que quando o sumo sacerdote entrassem dentro do Santo dos Santos, eles deveriam usar a mesma roupa de um sacerdote. Como era a roupa de um sacerdote normal? O manto e um chapéu branco, uma roupa toda branca. Qual era a roupa do sumo sacerdote? A mitra, a coroa lá escrito Santidade ao Senhor, né? A estola, o peitoral, o manto, a túnica, né? A estola, que era um avental que tinha os sinos, né? Não, mas na hora de entrar no Santíssimo tinha que entrar igual aos outros sacerdotes. Então esse negócio de sininho que tinha que puxar, isso é mentira. Nunca aconteceu isso. Mas isso Você não falar. está na Bíblia, não? Oi? Isso não está escrito na Bíblia, não? Lugar nenhum. Nem em Flávio Joséfos, nem em lugar nenhum. Você já ouviu falar sobre isso daí? Aham. Se tivesse na pregação de Então, isso é mentira. Não tem lugar nenhum. Nem o Flávio José, nem o filho de Alexandria, nem a Bíblia, em lugar nenhum tem isso. É mais fácil acreditar que a madeira saiu do Brasil para construir o templo do que acreditar nisso aí. E eu não tenho nada em relação a isso aí, porque não pode haver a possibilidade de amarrar uma corda, um sino,
Se o cara tivesse em pecado, puxava ele e depois ficava analisando como a cabeça sacerdote. Pregaram lá na igreja lá, um falou que amarrava na cintura, aí no outro dia o outro falou que amarrava no tornozelo. Decide. Cada um falou uma coisa, né? Tem que amarrar na cabeça e enforcar ele. Era na cintura ou no tornozelo? Agora fiquei com dúvida. É. Professor, teve algum sumo sacerdote na história que foi fulminado dentro do templo? Eu sabe algum? Dentro do tempo que eu saiba, não. Teve lá o caso de Nadab e Abiú, eles foram oferecer fogo estranho, por quê? Para acender o altar do incenso, tinha que ser brasa tirada do altar do holocausto. O entendimento que nós temos é que eles tiraram a brasa de outro lugar, e não era do altar do incenso. É muito desviado, né? Caralho. Eu tava pensando nisso. Quando você falou sobre o templo, Aham. já tem tempo que o de Macedo fez, é de Herodes. É o templo de Herodes. Aquele modelo de templo que ele fez é o templo de Herodes. O templo de Salomão, ele tinha... Disso. Sabe? Acho que sabe, sim. Não é E por possível. que falou templo de Salomão. Vai enganar os outros, né? É porque deve ser porque tem. Pô, é o templo de Salomão ou o templo de Herodes? É melhor falar que o templo é de Salomão, melhor falar que o templo é de Herodes. Salomão, né? Tá. O templo de Salomão, ele tinha mais ou menos esse formato aqui, ó. Quando eu digo templo, eu falo de santuário. Ele tinha esse formato aqui mais ou menos, ó, mais ou menos. Não repare meu desenho, vocês sabem que eu sou bom pra caramba em desenhar, para não dizer o contrário, né? Parece que é uma cabelinha, controlinho. É mesmo, né? É verdade. Caraca, Né? Então, ó, aqui aquelas duas colunas que eu falei com vocês. Esse aqui era o pátio interior dos sacerdotes, né? Aqui o Santo dos Santos, né? E Essa aqui é uma visão de cima. só uma visão de isso, é uma visão de cima, exatamente. Obrigado. É uma visão, digamos aí, vista de um avião, né? O templo de Herodes, que tinha o formato de um T, né? Que era mais ou menos assim. 4 colunas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Olha a diferença de um para o outro. O templo de Salomão é assim. O templo de Herodes é assim. O templo de São Paulo tem esse formato aqui. Então é o templo de Herodes, né? Mais uma Templo de Macedo, né? Então, ou seja, não é o formato do templo de Salomão, o formato do templo de Herodes, né? E, ou seja, peraí, deixa eu tentar dobrar e tal. Sacerdote, falei sobre sacerdote, falei sobre o templo, bom, vamos lá. Então, ou seja, Deus aceita a oração e promete abençoar o povo a partir desse lugar aqui. Porém, Deus também falou que se o povo pecasse, se o povo continuar na minha lei, a casa, o templo, vai durar para sempre. Mas se o povo pecar, eu vou destruir o templo. Ok? Achei a foto igualzinho o tempo de Herodes mesmo. Achou a foto? Aham, desviadão ele. Ok. Olha o outro perdido aqui. Aliança de Deus, Salomão consagrou o templo, aliança de Deus, Salomão, a rainha de Sabá. A fama de Salomão chega até a rainha de Sabá, capítulo 10. Né? A rainha de Sabá vai visitar Salomão. A rainha de Sabá seria aquela região ali onde é a atual Etiópia. Inclusive a Etiópia é um país oficialmente cristão. Né? Ela ouve falar da sabedoria de Salomão e ela quer ir lá conferir. E ela vai lá conferir a sabedoria de Salomão.
ela acaba se apaixonando com Salomão, por Salomão, né? E ela vai ter um filho de Salomão, que é o Menelik. Menelik é o filho, que isso está nas crônicas da história da Etiópia, né? Não está claramente na Bíblia, mas Salomão acaba se casando com a rainha de Sabá, e vai ter esse filho com a rainha de Sabá, Menelik. A rainha de Sabá é morena, né? Quando Salomão escreve o livro de Cantares, ele vai elogiar a Sunamita. Por isso que ele fala pele morena, e ela fala, olha, filhas de Jerusalém, não tenham inveja de mim, porque eu tenho pele morena. Né? Já vi muitos de pregação sobre isso. Então, aí tem um camarada, que eu já falei com vocês, que ele falou, eu já falei isso com vocês, que os judeus, na verdade, são, nada contra, tá? Não me exclui, não sai disso não, tá, pastor? É que os descendentes dos judeus, na verdade, são os negros. Tem um pessoal que fala isso aí, né? Só que, a rainha de Sabá está falando, não tenham inveja de mim por eu ter a pele morena. É uma prova de que os descendentes judeus não são os negros. Os descendentes dos judeus que são negros é a família nobre da Etiópia. É o mais próximo dos judeus que nós temos na África. Por quê? Por causa do casamento e do filho, né, de Salomão com a rainha de Sabá, que é o Menelik. O Salomão, ele acaba despedindo a rainha de Sabá, né? Porém, diz a história que em uma das viagens de Menelik para ver o pai, Salomão, isso não está na Bíblia, está na história, o Salomão, ele promete dar ao Menelik uma réplica da Arca da Aliança. Ele faz uma réplica da Arca da Aliança e presenteia o filho, Menelik, com a réplica. Diz as crônicas lá da Etiópia que o Menelik usou de astúcia, trocou a cópia pelo original. Aí pegou a Arca da Aliança verdadeira, levou para a Etiópia e a falsa deixou lá em Israel. A história é verdadeira? Não. Essa parte não é verdadeira. Daí existe essa crença de que a Arca da Aliança está na Etiópia. Inclusive a Arca da Aliança, depois do Templo de Salomão, ela desaparece, ela some. Diz a Bíblia lá, quando ocorre o cerco e a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, que Nabucodonosor leva todos os utensílios da casa de Deus para a Babilônia, menos a Arca da Aliança. Por quê? A Arca da Aliança não está mais no templo. Acredita-se que o rei Josias, prevendo, embora ele tenha vivido alguns anos antes da invasão babilônica, mas ele prevendo que a Babilônia estava para invadir Jerusalém, ele manda que os sacerdotes escondam a Arca da Aliança num túnel secreto embaixo do templo. E essa é a possibilidade mais certa da origem da Arca da Aliança, que a última menção dela na Bíblia é aqui no Templo de Salomão. Depois ela não aparece mais, né? Então tem esse caso aí de Salomão com a rainha de Sabá, né? Mas hoje... Tem isso aí, tem isso aí. Meu Deus. Tem o primeiro filme do Indiana Jones. Esses paleontólogos e arqueólogos, eles estavam tentando explorar. E eles estão com um maquinário onde eles batem uma topografia do terreno e tiram uma radiografia de uma densidade termográfica, tanto do perímetro como de profundidade. Eles não encontraram. Quando eles foram tentar fazer isso outra vez, o governo de Israel proibiu que fossem feitos esses tipos de estudo. Só que quando eles fizeram essa topografia do terreno, eles não acharam. Sim, tem um documentário, Segredos Milenares da Bíblia, que diz que um dos primeiros judeus que foram morar em Jerusalém, né, lá durante
o retorno dos judeus para Jerusalém, mais ou menos em 1948, ele disse ter descoberto um túnel secreto no monte do templo, né? E ele disse ter achado uma câmara secreta ali no túnel, em Jerusalém, no monte, no templo do monte, tem muitos túneis secretos ali. Tem, por exemplo, o próprio túnel de Ezequias, né? Então, ele disse ter achado essa câmara com a Arca da Aliança lá dentro. E teve até uma certa empolgação pela descoberta da Arca, porém, por aquele ser território palestino, para não haver guerra, mandaram murar o local, né? E aquilo ali é um lugar proibido. Um certo temor também, porque até então só os sacerdotes poderiam tocar na arca. Mas isso ainda está no campo da especulação, que não se tem uma prova exata. Na verdade, são 3 as possibilidades do local onde a arca está escondida. Já falei 2, a terceira delas, que é a menos provável também, é que o profeta Eliseu teria levado a Arca da Aliança e escondido a Arca da Aliança numa caverna do Monte Sinai. Essa é a terceira. Porém, a mais provável, não é que seja verdadeira, tá? Mas a mais coerente é que o rei Josias tenha realmente mandado os sacerdotes esconderem a Arca da Aliança num túnel secreto ali, né, embaixo do que era, na época, o Templo de Jerusalém. Entendeu? Essa é a mais provável. Porém, ainda está no campo da especulação. Lê aí, fazendo um favor, meu irmão. Interessante também que o maná ele está intacto, né? Não apodreceu. O bagaço do maná. Tem um vaso. Agora já o cajado de Arão, eu acho que foi parte dele, né? Porque o cajado de Arão ele tem uns 2 metros, a Arca da Aliança tem menos que isso. A Arca da Aliança tem cerca de 75 centímetros. Então é parte do cajado de Arão. Ou quebrou o cajado e botou em 2 partes. Deve ser a barra de A Arca da Aliança ela não é tão grande, não. 75 centímetros de Tem largura, menos 75 centímetros de altura, né? Ela é relativamente pequena. 1 metro e 1 metro e 200, 1 metro e 200. Lê aí, tá dando favor, Rafael. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, que estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que ficou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não teria esta carga nos meus ombros. Servi, pois, ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Quem está falando isso aqui é Josias, para os levitas. Para eles porem a arca. Isso. Mas eu não sei se estava colocando no fundo. Indiana Jones já tinha procurando ela para Isso, exato. Obrigado. A palavra casa aqui pode ser traduzida por câmara. Câmara. A palavra casa no O hebraico. quarto interior, calabouço ou ponto mais baixo. Porque, sim, a palavra casa em hebraico. Vamos ver se você é bom em hebraico mesmo. A palavra casa no hebraico é? Eu não sei nada de hebraico. É só lembrar da palavra Betel. Significa casa de Deus. Deus? Belém, que é casa do pão. Que vem do hebraico Bethlehem. Significa casa do Belém, pão. casa do pão. Betel significa casa de Deus. Então, casa em hebraico é Beit. Beit Davi, casa de Davi. Em relação à família de Davi. As palavras lá em Provérbios? Não. Vamos lá então. Depois, na velhice de Davi, ele vai, ou melhor, Salomão, desculpa, né? Mais uma vez aí, perdão. O Salomão, ele vai acabar adorando as esposas, os deuses, né, das esposas. Aí ele casa lá, além de casar com a filha de Faraó, ele casa com Moabita, Amonita, Edomita, Sidonita, até o cara tinha 300 esposas e 700 concubinas. Só. Capítulo 11, versículo 3. Tinha 700 mulheres,
princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele começou a adorar os deuses, né? Começou a adorar os... Ele começou a adorar os deuses dos pagãos, né? E ele vai acabar morrendo nessa idolatria. A ira de Deus se acende contra Salomão. Aí Deus usa um profeta, se não me falha a memória, é o profeta Aias. Esse profeta pega uma parte lá da veste de Salomão, se não me falha a memória, ele reparte em 10 partes. Me ajuda aí, Rafael. Reparte esse tecido em 10 partes, em 12 partes, tira 10 e dá 2 para Salomão, certo? Aí fala, olha, isso aqui vai ser o reino do seu filho. Deus só não vai fazer nos seus dias por amor da vida, mas no dia dos teus filhos Deus vai dividir o reino. 10 tribos ficarão com Jeroboão, e Jeroboão aqui, ele foi amigo de Salomão, ele ajudou inclusive na construção do templo. Então 10 vão ficar com Jeroboão e 2 com Roboão. Salomão morre, né? Acontece lá a divisão das tribos, correndo um pouquinho porque a hora falta 9 minutos para acabar. Roboão, o que ele faz? Ele usurpa, ou melhor, Roboão ele causa lá a separação das tribos, ou seja, aquele mesmo caso que a gente falou na primeira aula, né? O povo vai lá e fala, Roboão, abaixa aí os impostos, né? Seu pai cobrou um imposto muito alto. Roboão fala, olha, vão embora, daqui a 3 dias vocês voltam. Roboão, ele vai pedir Ele vai pedir conselho aos anciãos. Os anciãos falam, não, atende o povo, conquista o povo, né? Se você conquistar o povo, você vai ter um reino próspero, né? Aí ele vai pedir conselho aos jovens da sua idade. Os jovens falam para ele, olha, não atende ao povo. Ele foi lá e não atendeu. Aí as tribos se dividiram. 10 tribos saíram. Jeroboão, se não me falha a memória, me ajuda aí, Rafael, se não me falha a memória, estava no Egito, né? Ele voltou, quando ele soube dessa sedição, ele voltou, o Jeroboão, e as 10 tribos escolheram Jeroboão para ser rei. Roboão ficou com 2 tribos, Benjamim e Judá, e o Jeroboão vão ficar com as outras 10 tribos. Tá? Porém, o que Jeroboão faz? Olha só, a capital, gente, por favor, dá licença. Jeroboão, a capital de Israel ficava em Jerusalém, não é isso? Em Jerusalém ficava o templo. O povo de Israel deveria descer pelo menos 3 vezes ao ano para adorar no templo, né? O que Jeroboão pensou? Poxa, se isso acontecer, pode ser que o povo volte a ser leal a Roboão. Então o que ele faz? Exatamente, ele vai promover ali lugares de adoração em Dan, né? Lá ao norte de Israel. Vai fazer altares para adoração. Ele vai falar para o povo, não precisa descer para Jerusalém não, muito longe, vamos adorar aqui mesmo. Ele faz bezerro de ouro, coloca lá no altar de Dan. Esse altar inclusive vai dar uma profecia, se não me falha a memória, do profeta Aias. Não, melhor, não é o profeta Aias, é um outro profeta, né? É um profeta anônimo. Deus manda um profeta, exatamente, profeta novo, obrigado. Deus manda o profeta novo ir lá e falar com Jeroboão, né? Deus fala para o profeta, ó, vai, mas não é para você comer nada lá, e é para você voltar para o caminho. Exatamente, né? E aí,
profeta vai dar a notícia, olha, o altar vai ser destruído, né? Aí quando ele volta, o profeta velho vai, que na verdade era um falso profeta, não era profeta Ele de ouviu Deus. dos seus filhos que tinha um profeta profetizando na cidade. Isso. Ele vai Aí induz o profeta novo a comer com ele. voltar pelo caminho, não diz que o Senhor, você voltar lá na minha casa. E aí Deus Deus está fala, comendo, Deus dá o profeta velho para ele. Fala. isso, você vai morrer comido por um leão, né? E ele morre e ainda diz, ó, você não vai ser sepultado na sepultura dos seus pais. Ele é comido pelo leão e o profeta velho sepulta ele na sepultura dele, né? A partir daí, Israel vai estar dividido em dois reinos, né? Reino do norte, Israel, capital Efraim. Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Gente, se não me falha a memória, está num salmo que diz: Efraim é meu primogênito. Por que diz que Efraim é meu primogênito? Porque Efraim é o primeiro filho? Isso aí já tem uma resposta contra os testemunhos de Jeová, quando eles forem falar para vocês que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Portanto, Jesus é o primeiro filho. Por quê? Efraim é o segundo filho de José. O filho mais velho de José é o Manassés. Porém, quando Jacó vai botar a mão, ele coloca a mão sobre Efraim e abençoa ele como primogênito. Boa. Mas por que primogênito? Porque ele, agora, aqui no Reino do Norte, ele é o chefe. O rei vai reinar. O rei que vai reinar no Reino do Norte vai ser da tribo de Efraim. Então, por isso que ele é chamado de primogênito. Primogênito na Bíblia nem sempre tem o sentido de primeiro filho. Primogênito na Bíblia significa o que manda, o que tem a proeminência, o que reina. E lá na Septuaginta o grego é arquer, significa chefe, líder, primeiro, etc. Né? Daí por diante, os reis de Israel vai ter, o Reino do Norte, 19 reis em 8 dinastias. Judá, Reino do Sul, vai ter 20 reis, na verdade são 19 reis e uma rainha, né? Mas no total 20 reis e uma dinastia só, que é a dinastia de Davi, tá? No caso, o Roboão, ele vai ter o primeiro rei. Após a morte dele, se não me falha a memória, é o Baasa. Jeroboão, o reinado de Roboão. O reinado de Abias, vai ser, na verdade, o Abias. Filho de Roboão é o Abias. Ele vai reinar, depois reina Asa. O Asa vai ser um rei bom, né? A princípio, ele começa bem. Ele termina mal quando ele fica doente. Ele adoece lá dos pés e acaba morrendo, né? Ele vai até... No capítulo, aqui vai ter vários reis, né? Reinado de Zinri, reinado de Onre, de Israel. Aí até chegar a Acabe. O Acabe vai ser o pior de todos os reis de Israel. O Acabe vai ser o pior de todos os reis de Israel. E é aqui que entra o profeta Manassés. É do... Se for o mesmo Manassés que eu estou pensando, Manassés é do Reino do Sul. Acabe é do Reino do Norte. Foi quem mandou matar o profeta Isaías, cerrado ao meio, Reino do Sul. Né? Entra agora o profeta do fogo, Elias, exatamente. Capítulo 17. Elias surge do nada, né? Um tisbita da cidade de Gileade. Ele vai, na verdade ele ora, segundo o que Tiago escreveu, ele ora para que não chova durante
Há 3 anos, né? Ele ora e ele vai lá e fala com Acabe: olha, não voltará a chover em Israel até segundo a minha palavra, né? Ou seja, não segundo a palavra de profecia. Veja bem, nós temos que ter cuidado com nossas pregações. Tem gente que quando prega, pastor, diz: eu estou errado. E diz: eis que eu profetizo isso sobre a tua vida. Está certo ou está errado falar isso? Errado. Está errado, porque quem profetiza não é o pregador. Não, na verdade ele é usado para profetizar. Mas quem profetiza quem fala é Deus, através do profeta. Deus manda te dizer, né? E não eu profetizo isso sobre a sua vida, né? Né? Então aqui é isso. Aqui Elias usa segundo a minha palavra, porque não segundo a palavra que eu disser, mas segundo a minha palavra em oração. Segundo a minha palavra em oração, porque na próxima chuva, 3 anos depois, Elias vai orar para que venha chuva. Então, segundo a minha palavra, não minha palavra profética, mas palavra em oração. Né? Eu creio que ele dá possuído. Oi? Ele dá possuído. Não entendi. Estava possuído pelo Espírito Santo. Ah, tá, com certeza. Para falar em qualquer um. Elias, ele vai ser guardado por Deus lá no ribeiro de Querite, alimentado por corvo, com pão e carne. Quando a fonte seca, ele vai lá para o território de Jezabel, Sarepta, era a terra de Sidom. Né? Foi pro terreno do inimigo? Foi para o terreno do inimigo, lá para o território de Jezabel. Deus manda falar com ele. Deus fala com ele. A casa da viúva que lá, poderia haver um desistente. Ele vai ser, isso. Ele vai ser 10 horas. Então é aquele corinho inspirado em Elias. Olha só, rapidinho, irmão, para a gente concluir. Já deu 10 horas. Enfim, após tudo isso, ele ser sustentado lá pela viúva, ele se apresenta perante Acabe, capítulo 18. Versículo 17. Isso. Eles se encontram. E ele vai orar para que chova, né? No versículo 20, a partir do versículo, ou melhor, depois ou antes. Capítulo 18, Deus fala para ele que Capítulo ele vai 18. sobre Israel, para que ele se encontre com Acabe. Tá, no capítulo 18, versículo 20, ele vai desafiar os profetas de Baal. Desafia os profetas de Baal, Deus responde com fogo, ele mata os 850 profetas lá. 450 de Baal e mais 400 de Azerá. Azerá. Ou Asherá, que na Bíblia é Astarote. Né? O nome. Asherá ou Astarote é o nome da esposa de Baal, segundo lá a mitologia canaanita ou Sidônia, Fenícia, né? Depois Elias ora, capítulo 18, versículo 41, para que chova e vem chuva, né? Ele foge de Jezabel, vai para o Monte Horebe, Deus fala com ele lá, né? E depois disso tem a vocação de Eliseu é chamado, Acabe entra em guerra com os filhos. Depois disso tem aquela questão do Nabote, né? Jezabel mata Nabote para Acabe tomar posse da vinha de Nabote. E aí Deus vai usar o profeta Elias para ameaçar Acabe e Jezabel. No mesmo lugar onde vocês derramaram o sangue de Nabote, o sangue de vocês vai ser derramado também. E os cães lamberão a comida, o sangue de vocês, né? No mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. E é o que vai se cumprir mais tarde. Depois tem a aliança de Josafá de Judá e Acabe, né? Vai ter uma guerra lá. Nessa guerra, Acabe vai ser ferido e vai morrer. Capítulo 22, a partir do versículo 29, né? Depois, no primeiro do livro dos reis, tem lá o breve relato do reinado e morte de Josafá. Foi um rei bom, temente a Deus. E
o primeiro Reis termina no capítulo 22, falando sobre o reinado de Acasias de Israel. Ele vai ficar lá no lugar de Acabe. Ele era filho de Acabe, inclusive, né? Ok? Muito obrigado. Desculpa aí por passar um pouquinho da hora.